Storms. Falha em carteira de Bitcoin coloca 2,4 bilhões de reais em risco. Em suma, a vulnerabilidade está ligada ao Bitcoin JS, uma biblioteca usada por diversos softwares para a geração de carteiras. Dentre os nomes mais famosos, entre os possíveis afetados estão a Blockchain.info, atualmente Blockchain.com, BitAddress, BitGo, GrainAddress e CoinKit. Chamada Storms, uma nova vulnerabilidade foi divulgada nesta terça-feira, dia 14, pela Uncipered. Em suma, a falha afeta carteiras antigas de Bitcoin criada em 2011 e 2015, deixando até 12,4 bilhões de reais em Bitcoin em risco. Uma tempestade está chegando à blockchain. Escreve a Uncipered, uma tempestade grande o suficiente para ter nome próprio Storms, por razões que ficarão claras em breve. Os antigos investidores de criptomoedas podem precisar procurar abrigo. Se você usou algumas das primeiras plataformas de blockchain, particularmente entre os anos 2011 e 2015, você pode ter sido afetado. Em suma, a vulnerabilidade está ligado ao Bitcoin JS, uma biblioteca usada por diversos softwares para a geração de carteiras. Dentre os nomes mais famosos entre os possíveis afetados estão a Blockchain.info, atualmente Blockchain.com, BitAddress, BitGo, GrainAddress e CoinKit. O Bitcoin JS foi usado por muitos projetos no início de 2010. Abaixo está uma lista não exaustiva de projetos que usaram o Bitcoin JS e seus estados atuais. Carteiras possivelmente afetadas pela vulnerabilidade de Storms, fonte Uncipered. Nem todos os projetos mencionados acima foram afetados, comenta a Uncipered, notando que cada carteira pode ter sido exposto por um tempo diferente à vulnerabilidade. Vulnerabilidade de Storms foi encontrada por acidente. Toda a história começa com Nick Sullivan, o investidor que perdeu senha de uma carteira com cerca de 500 mil reais em Bitcoin e decidiu contratar uma equipe de especialistas para recuperar a quantia. Segundo relatos publicados pelo The Washington Post, os especialistas não conseguiram recuperar a quantia, mas descobriram uma vulnerabilidade de até 12,4 bilhões de reais em outras carteiras de Bitcoin. Em uma página especial, a equipe da Uncipered destaca que está trabalhando na vulnerabilidade há 22 meses, quase 2 anos. Como destaque, a empresa de segurança nota que quanto mais antiga a carteira, mais fácil de ser invadida. Temos coordenado divulgação com diversas entidades e, como resultado, 1 milhão de investidores foram alertados. Em janeiro de 2022, a Uncipered estava realizando um trabalho para um cliente que estava bloqueado em uma carteira Bitcoin da Blockchain.com. Ao examinar esta carteira e os caminhos para a recuperação, isso levou a redescobrir um problema potencial nas carteiras gerado pelo Bitcoin JS e projetos derivados entre 2011 e 2015, conta a Uncipered. Isso afeta potencialmente milhões de carteiras de criptomoedas que foram geradas entre 2011 e 2015. O valor dos ativos ainda nessas carteiras é considerável. A Uncipered envolveu as partes apertadas e vem trabalhando há mais de um ano para remediar o problema. Não fomos, no entanto, os primeiros a perceber isso. Ainda em 2015, relatos apontavam que navegadores não conseguiram gerar números aleatórios fortes, levando ao abandono do Bitcoin JS. Mais tarde, em 2018, outros especialistas apontaram para a vulnerabilidade, mas não faziam ideia de seu tamanho. Para resumir a vulnerabilidade aos leigos, a equipe publicou um desenho enquanto o topo está toda a infraestrutura digital moderna.
Tudo isso está sendo sustentado apenas por um projeto criado por uma pessoa aleatória de Nebraska que está mantendo o projeto sem apoio desde 2003. Charles ilustra que grandes projetos usando soluções fracas em suas bases. Fonte reprodução. Outra curiosidade é o nome do criador do Bitcoin JS, Stephen Thomas. No mês passado, o programador ficou famoso por outra história, ter perdido assim de uma carteira com 1,2 bilhão de reais em Bitcoin, mas estar recusando ajuda para recuperar a quantia. Eu estava obcecado em garantir que não cometeria nenhum erro em meu próprio código, disse Thomas ao The Washington Post. Sinto muito por qualquer pessoa afetada por esse bug. O que fazer se você achar que foi afetado pelo Randstrom? Em outra parte dedicada a Pered, destaca que hoje cerca de 1,4 bilhões de bitcoins estão em carteiras geradas com uma criptografia fraca. A quantia estará variando em 248 bilhões de reais. A estimativa conservadora joga o número para 35.070 mil bitcoins expostos, embora menor, a quantia é equivalente a valores entre 6,2 bilhões de reais a 12,4 bilhões de reais. Se estimarmos de forma conservadora que apenas 3 a 5% das carteiras geradas durante esse período foram afetadas, o valor atual das moedas em risco está entre 1,2 a 2,1 bilhões de dólares, sumindo um Bitcoin igual a 30 mil dólares. Contudo, seu texto, a empresa de segurança afirma que a matemática do Bitcoin está mais segura que nunca. No entanto, nota que antigos investidores devem mover suas economias para novas carteiras caso estejam preocupados com vulnerabilidade em questão. Se você criou uma carteira que acredita estar afetada por esta vulnerabilidade, sugerimos que você mova seus ativos para uma carteira gerada mais recentemente criada por um software confiável. Em agosto desse ano, outra equipe encontrou outra falha em carteiras antigas criada entre 2014 e 2022, chamado Multisite. A vulnerabilidade atingiu menos pessoas, mas também preocupou diversos investidores. Quando a Randstrom, seu nome é uma mistura de random aleatório e storm, tempestade, focada nos problemas de baixa aleatoriedade durante a criação de algumas carteiras. Abaixo estão 3 links com mais informações sobre as falhas.